Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Comigo está tudo bem. Na aula de hoje, né, nós vamos falar sobre a sociedade açucareira, né? Essa sociedade que começou a surgir, né, e tentar entender um pouquinho do seu funcionamento após, né, 1530, né, o ano aí, né, que marca o início da colonização, né, do Brasil, né? Lembrando aí as últimas aulas, né, que nós tivemos que durante os primeiros 30 anos, né, da descoberta, né, do Brasil aí pelos, né, portugueses, nós não tivemos um processo de colonização, né? Apenas ali as feitorias, né, que foram construídas como entrepostos comerciais para, né, o estoque ali, né, do pau-brasil até a sua comercialização com o mercado europeu. Tá? Então, a sociedade, né, açucareira, aí, ela começa, né, a partir aí de 1532, quando Martim Afonso de Souza, né, chega à capitania de São Vicente com o primeiro grupo ali de pessoas com o objetivo de explorar aqui o território. E ele traz consigo, né, mudas da cana-de-açúcar, uma planta que já era cultivada lá nas ilhas, né, de Madeira e Açores, colônias ali portuguesas, que tinha, né, um mercado consumidor bem importante, né, lá na Europa, e com isso ele instala o primeiro engenho, né, aqui no território brasileiro, e a partir disso daí esses engenhos vão se, né, multiplicar aí ao longo, né, da costa litoral brasileira, indo principalmente em direção ao Nordeste, né, na Bahia e em Pernambuco. A gente lembra aí da última aula, né, que as capitanias que tiveram sucesso, né, foram as capitanias que deu certo a plantação e o cultivo da cana-de-açúcar, como Pernambuco e São Vicente, e em uma menor escala, né, a Bahia, tá? Mas as duas principais, Pernambuco e São Vicente. E aí, né, nós temos uma imagem, né, de um canavial, né, de como representando, né, de como se dava aí o corte, né, da cana de açúcar e o transporte, né, por meio de carros de boi, né, aqui está puxado aqui para um cavalo, né, mas geralmente são bois que puxam essa cana aí, né, porque são animais aí mais fortes, tá? A imagem aí de Martim Afonso de Souza, né, esse português aí que trouxe essa primeira missão, né, colonizadora aqui do Brasil, né? E o porquê de produzir açúcar, né? Nós já comentamos aqui também um pouquinho, tá? Porque o açúcar ele já era produzido pelos portugueses. Aqui no Brasil nós tínhamos condições naturais favoráveis, né, como o clima quente e úmido e o solo de massapê, né, do litoral aí nordeste, né, no litoral paulista. O solo de massapê é aquela terra mais avermelhada, né, mais arroxeada, né, um solo, uma terra rica em nutrientes, tá? Então muito favorável aí ao cultivo da cana de açúcar. Então, conhecimento técnico dos portugueses e o alto valor, né, que esse produto tinha no comércio europeu. Tá? Então, o lucro ele está, né, por trás de todas, né, as dificuldades, né, de todos os desafios para buscar aí um produto, né, para cultivar um produto. Tá? Isso também porque o mercado, né, de especiarias com o Oriente estava, né, em decadência, estava enfraquecendo. Então, todos esses fatores, né, somados aí, tornou a cana-de-açúcar aí o principal produto, né, comercializado pelos portugueses aqui no Brasil. Aí uma imagem, né, do solo de massapê, né, aí por que, né, produzir o açúcar? Nós já falamos aí um pouquinho, né, desses motivos, e porque esse negócio, né, do açúcar, né, se tornou muito importante, se tornou muito lucrativo, tá? E ele não contou apenas com a participação dos portugueses, eles envolviam também, em grande parte, os holandeses, que depois a gente vai falar nisso, né, numa próxima aula, né, os holandeses, eles, né, lucraram tanto com o comércio do açúcar, porque eram eles que distribuíam, né, refinavam o açúcar e distribuíam na Europa, né, ganhando a maior parte desse lucro, que quando, né,
os holandeses eles, né, são tirados desse comércio, eles, né, se voltam contra os portugueses e invadem o Brasil, né, ficando aqui, né, por cerca de 20 anos, né, no Nordeste. Então, essa participação dos holandeses aqui, ela é importante para a gente entender esse fator, né, que vai vir aí alguns anos mais tarde. Então, olha só, enquanto os portugueses eles dominavam aí a etapa de produção do açúcar, ou seja, o cultivo e a fabricação ali, né, da rapadura, dos pães de açúcar e o transporte, né, para a Europa, era os holandeses que comercializavam, né, que fazia aí a venda e o refino desse açúcar, tá? Então isso fez com que eles lucrassem muito mais, né, até mesmo do que os portugueses. E o engenho, né? Não sei se vocês já viram o engenho, tá? O engenho ele é tido como o espaço onde que o açúcar é produzido, né? Onde que é feita ali a cachaça, né? Ou seja, o núcleo, né, produtivo, tá? Só que esse engenho, né, essa característica do engenho, ela se tornou tão central, né, nessa sociedade, tão importante, tá? Que o engenho passou a definir todo o território, né, toda a área, né, produtiva, as áreas de moradia, né, do senhor do engenho, né, do dono daquele engenho, tá? Então, inicialmente, engenho era apenas o lugar onde se produzia, né, onde se moía a cana, né, onde que o caldo fervia, né, desses instrumentos produtivos. Mas, com o tempo, esse nome engenho, né, significou todo o território, né? Então, fazendo parte aí do engenho, a capela, a casa grande, a senzala, né, o canavial, as terras ali onde eram cultivados alguns outros gêneros alimentícios, né, milho, feijão, arroz, tá? A moenda. Então, o engenho passou a significar tudo isso, tá? Então, por isso que a gente trata aqui o engenho como um núcleo econômico e social, para a gente entender aquela sociedade, né, naquele período. Então, um engenho de açúcar, né, aí no século XVII, ele era composto aí da casa grande, né, que era a moradia do senhor e da sua família, tá? Onde que eram servidos ali também, onde que os escravos prestavam serviço, né, principalmente as mulheres, né, fazendo serviços domésticos. A senzala, que eram as habitações dos escravos, né, pertinho aí de vocês, né, na fazenda de Carreiras, né, a casa de Tiradentes, né, nós temos aí uma senzala. A senzala era construída fora, né, da casa grande, tá? Mas, com o passar do tempo, muitas senzalas foram construídas, né, em casas menores, nos porões, né, dessas casas, tá? Mas quando, né, possível, essa senzala ela era separada, tá? A casa do engenho, que era onde ficavam as instalações, né, para a fabricação aí do açúcar, onde ficava a moenda, onde ficava a casa de purgar, né, que era o lugar onde que branqueava o açúcar, tá? Então, tudo isso daí pertencia aí ao engenho. O engenho, né, só reforçando aqui, né, ele era movimentado, né, quando tinha um rio próximo, pela força hidráulica de um moinho. Quando não tinha, era por tração animal, tá? E em alguns casos, engenhos pequenos, era, né, até mesmo a força humana, né? Os escravos giravam ali a moenda. Aqui o exemplo de uma casa, né, grande, né? Geralmente elas tinham esse padrão aqui de cores, né? Tanto é que esse azul aqui é chamado de azul colonial, né? Vem aí desse período colonial, né? E o branco aqui de cal, né? Para afastar aí insetos, né? Principalmente. Imagem aí de uma senzala, né? As senzalas eram lugares, né, horríveis, né? Onde que
amontoava-se, né, crianças, mulheres, homens, tudo no mesmo local, sem uma cama, dormia no chão, né, às vezes, né, nas melhores condições, em alguma cama feita ali de madeira, com palha. Aí o exemplo aí de uma moenda, né, de tração, né, humana, né, os escravos girando, né, como força motriz dessa moenda, mas é uma moenda em menor escala do que aquela anterior que eu mostrei para vocês, né? Então a produção da cana-de-açúcar, ela, né, era tida ali desde do corte, né, da cana ali no canavial, o transporte até a moenda. Na moenda era extraído ali o caldo, né, nós chamamos aí de garapa, né, eles chamavam ali né, do caldo de cana. Esse caldo de cana era colocado aí em tachos, né, de cobre e fervidos até se transformar, né, no melaço, né, que eles chamavam aí de mel de engenho. Esse melaço era colocado em umas formas cônicas, né, onde que ele era cristalizado, né, secado. Aí virava ali, né, uma espécie de rapadura, que eles chamavam de pão de açúcar, tá? Quando ele era retirado desses cones. E esse açúcar, né, produzido aí na espécie mais bruta, ele era chamado de açúcar mascavo, né? Por isso que o açúcar mascavo, quando vocês vão no supermercado, né, não sei se vocês já viram, né, algum, ele tem essa cor mais escura, que ele está mais próximo, né, do estado bruto ali, né, do açúcar. Quanto mais branco o açúcar, mais nutrientes ele perdeu, né, no processo de branqueamento. Tá? Então, quanto mais escuro, mais nutrientes ele tem, tá? Mais saudável ele é. Tá? Então, esse açúcar cristal, né, que a gente usa aí, branquinho aí, nutriente, né, zero praticamente, tá? Pouquíssimo. E no engenho, né, era tido aí o processo de clareamento na casa de purgar. Né? Nós tínhamos até pessoas especializadas ali, né, nesse processo aí, que eram, né, os purgadores, tá? E então, além da produção de açúcar, né, no engenho, né, também era feita aí o melaço para a produção aí da cachaça e da rapadura. Aqui nós temos algumas etapas, né, da produção, tá? Desde colocando aqui nas formas cônicas até a extração, tá? Depois vocês dão um pause no vídeo aí e vê essas etapas certinhos aí, tá? E aí, né, esse engenho aí como, né, o núcleo, né, social e econômico. Olha só, no Brasil colonial, a maioria da população vivia no campo, trabalhando em propriedades rurais ligadas à produção agrícola e à pecuária. Essas propriedades rurais tornaram-se também núcleos sociais, administrativos e culturais, como foi o caso de muitos engenhos, né, estabelecimentos onde se produzia, né, o açúcar. Para alguns historiadores, o engenho de açúcar é a unidade produtiva que melhor caracteriza as condições de riqueza, poder, prestígio e nobreza do Brasil colonial. Os seus proprietários ficaram conhecidos como senhores de engenho. Eram geralmente pessoas cuja autoridade ultrapassava os limites de suas terras, estendendo-se às vilas e aos povoados vizinhos. Então, o senhor do engenho era essa nobreza máxima aqui no território brasileiro nesse período colonial. Né? E ele não era só o senhor do engenho, né, das suas terras. Né? Essa autoridade ela também se estendia às vilas, né, ocupando aí cargos políticos, cargos nas câmaras municipais. Né? Lembrando da última aula, quem ocupava os cargos nas câmaras municipais eram os chamados homens bons. Quem que eram os homens bons? Né? Brancos, católicos, né? E pessoas aí de posses, né? Características aí que correspondem ao senhor de engenho. Tá? Então, era essa... Todo mundo queria ser um senhor de engenho, tá? Mas nem todo mundo conseguia, tá? Era, né, muito difícil. Então, nem só, né, não era só senhor de engenho e escravo que, né, tinha nessa sociedade, né? Nós também tínhamos outras pessoas. E esse trecho aqui, né, do padre jesuíta Antonil, né, do século XVIII, mostra aí essas outras pessoas que existiam nessa sociedade aí, tá?
O senhor de engenho é título a que muitos aspiram, porque traz consigo o ser servido, obedecido e respeitado de muitos. Servem ao senhor do engenho em vários ofícios, além de escravos, nas fazendas e na moenda, barqueiros, canoeiros, carreiros, oleiros, né? Oleiros são pessoas que fazem potes de cerâmica, né? Fazem artefatos de cerâmica. Vaqueiros, pastores e pescadores. Cada senhor destes, necessariamente, tem um mestre de açúcar. Então, olha só, todas essas pessoas aqui, elas servem esse senhor, né, de engenho, tá? Exercendo aqui as suas diversas atividades, tá? E cada senhor, né, de engenho tem aí um mestre do açúcar, aquele responsável por fiscalizar toda a produção do açúcar, um purgador, aquele que vai ser responsável pelo branqueamento do açúcar, um caixeiro no engenho e outro na cidade, né, responsável aí pelo encaixotamento, né, desse açúcar para ser transportado, os feitores, que vão ser pessoas que vão controlar os trabalhadores, né, vão aplicar castigos, né, vão definir ali os horários, né, dos trabalhadores, no caso aí os escravos, e um sacerdote aí, né, geralmente os senhores de engenhos aí mais ricos tinham uma capela, né, no seu território, né, um sacerdote ali próximo a ele para fazer, né, as missas, né, fazer os batismos daquela família ali, daquela região, né? E a sociedade, né, então, como eu disse para vocês, ela não era formada apenas por senhores de engenho, né, e pessoas escravizadas. Além deles, havia diversas ocupações, como comerciantes, pescadores, ferreiros, carpinteiros, feitores, mestres de açúcar, purgadores, agregados, padres, alguns funcionários do rei, né, os governadores, juízes, militares e profissionais liberais, médicos, advogados, engenheiros, tá? E tínhamos também pessoas que se dedicavam ao cultivo da cana-de-açúcar, mas não tinham dinheiro para construir um engenho, tá? Porque um engenho era algo muito caro de ser instalado. Então, elas cultivavam essa cana-de-açúcar e vendiam a sua produção para um senhor de engenho, tá? Isso era muito comum de ser realizado ali, né? De ser praticado. Nós temos aí, né, o livro Casa Grande Senzala, né, do sociólogo, antropólogo Gilberto Freire, né, esse livro aí que foi publicado em 1933, né, mas é um livro que tem, né, uma importância muito grande, né, para a gente entender um pouquinho a sociedade brasileira, né? Então, resumidamente, o que esse livro aqui, né, ele nos traz? Ele nos traz, né, as nossas heranças enquanto formação, né, da nossa sociedade. E essa divisão entre as pessoas que viviam na casa grande, né, e as pessoas que viviam na senzala, como se a nossa sociedade fosse essa divisão, né, desses dois mundos que não se misturam, né? Então, ele vem fazendo esse estudo, né, dessa separação, né, dessa nossa sociedade aí, tá? Então vem aí uma marca muito grande, né, do racismo na nossa sociedade, desse preconceito, né? Porque mesmo quando houve o processo, né, de abolição da escravidão, as pessoas, né, não deixaram de ter aquele preconceito que marcou 350 anos de escravidão. Tá? Então, é um processo que está ainda enraizado, né, na nossa sociedade, como se fossem esses dois mundos, as pessoas que vivem na casa grande e as pessoas que vivem, né, na senzala. E aí, né, nós temos também um mercado interno, né, na nossa colônia aqui, além da cana-de-açúcar, né, com uma produção bem variada. Porque imagine se todo mundo só plantasse cana-de-açúcar, né, do que eles iriam viver, tá? Então, olha só, apesar da importância do latifúndio exportador, as atividades econômicas dirigidas ao mercado externo não foram as únicas praticadas no Brasil colonial. Tá? Olha só, a cana-de-açúcar ela era produzida no modelo de plantation. Tá? Esse nome aí vem, né, da forma, né, das terras produzidas lá nos Estados Unidos, né, onde que uma grande extensão de terra, né, um grande latifúndio, era
cultivado apenas um único produto, tá? No caso aqui, a cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar era produzida numa grande extensão de terra, tá? Voltada para o mercado exportador, ou o mercado externo, e utilizando aí a mão de obra escrava. Essas são as principais características aí de uma plantation, tá? Uma monocultura, um único produto, um latifúndio, né, uma grande extensão de terra, voltada para o mercado externo, tá? Então, não era para alimentar o mercado interno, as pessoas que viviam aqui, mas para ganhar dinheiro, né, vendendo esse produto e utilizando a mão de obra escrava, tá? Esses são os 4 principais fatores que marcam uma plantation. Então, novos estudos, né, dizem que o Brasil produzia-se, né, também muitos tipos de produtos, como mandioca, né, milho, feijão e arroz, para alimentar aqui o mercado interno, tá? Dentro dos próprios engenhos, né, produzia-se esses outros gêneros alimentícios aqui em áreas, né, menos produtivas, né? As terras, né, melhores ficavam aí por conta da cana-de-açúcar. E nós tínhamos também a criação do gado, que foi muito importante, né, nesse período, porque a pecuária, além dela servir, né, como força motriz, né, ou seja, força, né, de movimento, né, de energia ali dos engenhos, ela também servia de transporte, servia para fornecer alimento, né, fornecer couro e serviu também para estender, expandir as fronteiras, né, brasileiras, né, porque para ter uma pastagem para esses bois, né, esses gados, foi necessário desmatar, foi necessário adentrar cada vez mais no território brasileiro. Então, o início da colonização ele se dá ali no litoral, mas ele vai se expandindo, né, vai se adentrando, né, no interior brasileiro aí, e a criação de gado foi importante aí nesse avanço para o interior, né, do Brasil, tá? E aí na próxima aula nós vamos falar um pouquinho, né, da mão de obra escrava, né, que foi utilizada aí nessas plantações, né, que começou a ser utilizada em grande escala aí por conta né, dos canaviais, né, da plantação da cana de açúcar, tá bom? Então, eu espero que, né, vocês tenham gostado, que não tenha ficado tão confuso. Se tiver ficado alguma dúvida, né, quiserem comentar alguma coisa, né, faça aí esses comentários no vídeo, me manda uma mensagem, tá? Que eu tentarei responder da melhor forma possível. Então, um grande abraço a todos.